Que o frio proporciona belas paisagens não é novidade. Porém, o frio intenso pode ocasionar alguns riscos no trânsito. Por isso, acompanhe as orientações que o Corpo de Bombeiros traz à população. O trânsito sempre é muito complicado porque as grandes ocorrências, as mais graves, as que têm os índices de lesões e óbitos mais graves e frequentes são os acidentes de trânsito. E nessa época de frio intenso, a gente tem essa situação agravada, por alguns motivos. Então, a gente poderia dizer que um deles é os vidros embaçados dos carros. Então, a gente sempre orienta as pessoas que quem tem, né, o ar-condicionado como acessório do seu automóvel, fica mais fácil de ligar o ar-condicionado e desembaçar os vidros. Mas se acaso a pessoa não tem esse acessório no seu automóvel, sempre é interessante deixar um pouco do vidro aberto e também fazer uso daqueles anti-embaçantes. O frio intenso, ele vai, na maioria das vezes, aí nas madrugadas, causar neblina, né? E isso vai dificultar a visualização que os outros motoristas vão ter desse carro parado ao lado da rodovia. E também é possível que, se você sai para uma viagem, eventualmente vai que você tem um problema mecânico, por exemplo, com o carro, né? Alguma coisa que você não consegue resolver naquela hora e tem que passar a noite, pernoitar dentro do automóvel. Então, uma dica que a gente deixa aí é, de repente, levar lá um cobertorzinho, uma manta, colocar lá no porta-malas do carro e deixa lá até o final do inverno, que pode ser aí que ele seja bem útil numa madrugada. Você viajando, normalmente à noite, de madrugada, frio intenso, o carro tem ar quente, a pessoa acaba ligando o ar. E o que acontece com a maioria das pessoas quando está de madrugada num ambiente quentinho, agradável, né? Tranquilo, calmo, vai acabar pegando no sono. Então, um problema adicional aí do nosso inverno, que as pessoas têm que ter essa preocupação, vai viajar, vai avançar à noite na sua viagem, ou vai ter que sair muito cedo, né? Ar quente e tudo mais aí, é um risco adicional aí, ter em mente que talvez tenha que fazer paradas mais frequentes, parar para tomar um café, alguma coisa nesse sentido. Nós temos a possibilidade de ter, né, neve, que é uma situação que normalmente a gente não está habituado. Nós não temos o hábito de andar na neve, quanto os nossos automóveis não são preparados para isso, os pneus não são preparados para isso, é toda outra situação de países que têm essa situação aí. Então, um cuidado extremo com pista escorregadia. Os motociclistas, eles têm todos esses problemas que os motoristas de automóvel têm e mais alguns, né? A situação do motociclista, a gente deixa a dica também do cuidado com as viseiras embaçadas, né? Então, para o motociclista, a dica é usar os produtos anti-embaçantes, né? Então, isso sempre é muito bom, além, é claro, de ter um bom capacete, com uma viseira que não esteja riscada, toda essa situação. E o motociclista tem a situação que ele pode enfrentar dificuldades adicionais com pista escorregadia, né? Nós teremos aí nos próximos dias a possibilidade de frio bem intenso, com a possibilidade de congelamento de água ou da própria umidade da noite, né, do sereno ali, que vai formando uma película muito escorregadia em cima da pista. Sempre quando você está conduzindo um automóvel, e principalmente uma motocicleta, você tem que ter potência do motor sobrando na hora que vai fazer, por exemplo, uma ultrapassagem, se precisar você conseguir acelerar mais e concluir aquela manobra sem risco. Você precisa ter freio sobrando, porque você às vezes precisa de uma frenagem de emergência, né? Você não pode estar no limite. E você tem que estar com a estabilidade do veículo também, tudo sob o seu controle,
né? Às vezes, quando as pessoas estão trafegando acima do limite de velocidade, elas estão com, principalmente, freios e estabilidade já no seu limite. Qualquer coisa que acontecer, né, não tem mais o controle do automóvel ou da motocicleta. Então, isso pode ser muito perigoso.